Você precisa ser para ter. E o que isso significa? Significa que você precisa sentir. Você precisa estar vibrando nessa frequência de que nada te falta, que está tudo completo, para você poder acessar aos seus sonhos e realizar os seus sonhos. É assim que funciona tudo que a gente quer realizar na nossa vida. Tudo que a gente está sonhando e quer que seja tornado em realidade é através do pensamento, sim, mas através do sentimento que as coisas ficam enraizadas e que você pode atrair isso para a sua vida, não é? Se você não sentir essa vibração que você já tem aquilo, que você já é aquilo, que você já está completo, que só tem que agradecer por você ser essa pessoa, você vai vibrar ao contrário, na falta. E o que isso vai acontecer? Vai atrair mais falta para a sua vida. Se você está sentindo falta de mais dinheiro, você vai vibrar na falta e vai atrair mais falta para a sua vida. Se você está sentindo falta de amor, você vai vibrar na escassez, na falta de amor e vai atrair, né, coisas negativas para a sua vida, sofrendo cada dia mais e distanciando o amor na sua vida. Então, é muito importante você focar nisso. Tudo que você quer na sua vida, você já tem que sentir nessa vibração, com essa frequência, para que eleve cada dia mais esse sentimento que você já é, não tem nada faltando e tá tudo bem e que você só tem que agradecer. Vou dar o meu exemplo aqui. Muitos anos atrás, quando eu queria ser uma terapeuta, não é? Eu quis cocriar a formação de terapeuta na minha vida. Eu estava mais ou menos com uns 30 anos, completando por ali, 29 a 30, quando eu decidi que o meu despertar à consciência, né, começou nessa época e eu comecei a procurar livros de desenvolvimento, expansão de consciência, espiritualidade. Eu sempre fui uma menina no meu passado muito focada, ajudava muito meus irmãos, compreensiva, porque a filha do meio, ela fica na balança, ela fica entre os mais velhos e os mais novos, né? Então eu tive que aprender muito com eles e eu sei o que esse meu propósito de vida, de ser terapeuta, já estava interligado ali na minha família, porque eu tive sempre na balança e tive sempre que olhar para os dois lados, entender os dois lados, né? Então, desde muito pequena, eu já era terapeuta, eu já ajudava eles, já ouvia, compreendia, auxiliava, fazia o irmão fazer as pazes com o outro, ajudava, conversava. Então, quando veio o despertar da minha consciência após meus 30 anos, né, que foi essa época que eu comecei a estudar a fundo mesmo a espiritualidade, então eu comecei a cocriar, ser uma terapeuta. Mas antes de eu terminar minha formação, antes de eu começar em seminário, começar em encontros, né, e tudo, eu já estava sentindo isso dentro de mim. Já estava mudando muito aspectos da minha vida, porque para a gente ser terapeuta, nós temos que estar curada antes. Tá sentindo melhor, sentindo completa, para depois você ser. Porque se você não tiver curada, como é que você vai curar o outro? Se você já não trabalhar o amor, como que você vai ajudar o outro a acessar o amor, né? Acessar o amor. Então, eu já comecei a criar essa carreira de terapeuta, tô falando aqui para dar um exemplo para vocês, tá? De ser para ter. Então eu comecei a buscar conteúdos, comecei a conversar com terapeutas aqui da minha região, ou de Portugal, ou do Brasil, fazer sessão de terapia para mim, para melhorar o meu ser, para trazer mais amor incondicional, compreensão, fé, empatia pelo outro. Paguei muita sessão de terapia para mim mesma, porque isso é importante para o nosso destrave, não é? Eu tinha muitas crenças limitantes, já falei para vocês antes, crença de negação, crença de rejeição, crença de abandono, porque eu fui criada com muita carência, muita escassez, muita dor, muito sofrimento, né? E então isso tudo a gente começa a ficar bloqueado em muita área da vida da gente. E o que aconteceu? Eu fui buscando esse lado terapeuta porque eu queria me tornar uma grande terapeuta. Eu queria ser, exercer essa pessoa, mas antes eu tinha que sentir isso. Como é, não é? Você ser uma terapeuta? Como é você ser você mesma e transmitir isso a outra pessoa? Como é você trabalhar com o lado emocional das pessoas, o lado psíquico das pessoas, trabalhar com o ser humano, sem julgar, sem condenar, apenas entender e tentar resolver o problema dele. Então, eu fui começando aos poucos, como eu disse para vocês já antes em outros vídeos, para mim chegar aqui hoje e ser uma escritora, ser uma terapeuta, trabalhar por conta própria,
ter essa autoridade, eu já tive que ir buscando isso há muito tempo, não é? E aos pouquinhos eu fui mudando de vida, mudando meus comportamentos. Eu, até meus 26 anos, assim, eu era uma pessoa muito que não respeitava muito o dinheiro, eu era uma pessoa muito autoritária, que ia lá e fazia tudo sozinha, quase não gostava de receber ajuda de ninguém, porque eu fui criada sem ter muita ajuda de ninguém, não é? Eu fui criada com muita dificuldade. Quem é criado assim, acaba pegando essa crença, né? Que tudo tem que fazer sozinho, que ninguém vai fazer nada por você, e que se não for você, ninguém vai te ajudar. E na verdade, se você tem essa crença, você vai se sabotar o tempo todo, porque você tem que ir fazer, claro que sim. Eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Os seus sonhos é você que tem que realizar. Mas, quando você precisa de ajuda, você pode muito bem buscar ajuda àquela pessoa que você sabe que vai te dar um ombro amigo, vai te respeitar, vai conversar, ou seja, até com um psicólogo, uma terapeuta, né? Um padre, um pastor, um mentor. Isso tudo ajuda muito. Então, até meus 25 anos, 26, antes do meu despertar da consciência, não é? Eu era muito assim. Eu era uma pessoa muito esforçada, trabalhadora e tudo, mas, por exemplo, o dinheiro. Eu tinha muito pouco controle financeiro com o dinheiro. Só a partir dos meus 28 anos para frente, que eu fiz ainda muita educação financeira e mudei muito a minha mentalidade para o lado, né, econômico e tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui ajuizada, que trabalhei, que tive meu dinheiro, minhas responsabilidades. Mas quando você vem de uma família muito escassa igual a minha, quando você vem com umas crenças limitantes, como eu tinha, é muito difícil você se libertar de uma hora para outra. Não tem, né, essa mágica que acontece. Tudo é um processo, vai um tempo. Então, quando você quer mudar a sua realidade, mudar esse drive, mudar a sua mentalidade, começa o quê? Através dos seus pensamentos, né? Já disse para vocês, pensamento, sentimento e ação. E é assim que eu consegui mudar a minha vida, porque aí eu escolhi, não é? Até meus 28 anos, né? Eu casada, com filho, tudo tranquilo, economicamente ganhando super bem, porque eu sou formada, tenho a formação em chefe de cozinha, né? E aqui fora do Brasil, trabalhei numa multinacional muitos anos, né? SFAL Group, né? Uma cantina muito grande de restaurante. Então, eu, até meus 28, 29 anos, eu ainda estava muito nessa vibração, né, de trabalhar muito para conseguir o dinheiro, fazer acontecer, agradar todo mundo, ser aquela pessoa que faz acontecer, mas estava carregada, carreguei muitas coisas nas costas, né? Porque da minha família fui a única, a primeira que saí do Brasil, foi a única que teve a expansão de consciência, sim, que foi buscar realmente, que foi entender isso, que foi adquirir curso para isso, foi atrás de mentores, de seminários e tal. E isso o quê? A partir da hora que eu entendi que eu podia sim mudar minha realidade. Se o outro conseguir, eu também poderia. E não porque eu já estava passando necessidade, né? Com meus 25 anos até meus 30 anos, eu já estava trabalhando na cozinha, já estava trabalhando, ganhando super bem, que o salário aqui na Suíça é muito bom, quem trabalha 80%, 100%, né? Então, casada, com um único filho, se eu tivesse parado ali, estava super bem. Eu já tinha uma formação. Mas o que eu queria mais? Eu queria tranquilizar o meu ser. Eu queria me entender mais. Eu queria melhorar a mim para melhorar mais os outros. Eu via muita gente, e vejo até hoje, no desespero da vida. Pessoas sobrevivendo. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não tem respeito com o dinheiro, não se dá bem com ninguém, ou às vezes, não é? Tá bem com as pessoas, mas não se dá bem na área econômica e tá tudo desequilibrado. Por quê? Porque a pessoa não despertou consciência, porque a pessoa não sabe o passo a passo para criar uma vida feliz e maravilhosa. E hoje eu estou aqui neste canal falando sobre isso, com a maior humildade, que eu sou uma pessoa humilde. Olha, hoje mesmo eu fui para a piscina, não é? Que aqui na Suíça agora é o verão, e hoje estava fazendo já 20 graus. Fui para a piscina hoje, peguei até uma coisinha, tô até com um brilhozinho aqui, olha. E super, não é? Tá ótimo. Então é muito bom a gente ter uma vida assim equilibrada, que a gente se ama e gosta da nossa rotina. E aí, voltando a falar em ser para ter, eu dando o meu exemplo aqui de terapeuta, então a partir dos meus 30 anos eu fui realmente buscar estudar, comprei muitos livros
aprofundar mais a Bíblia, para entender mais as parábolas, o que significa aquele monte de versículos, o que Jesus quis deixar para a gente, não é, como referência, entender as pessoas mais velhas, entender o percurso da vida, honrar pai e mãe, entender a hierarquia, entender nossos ancestrais, entender o que está gravado do nosso DNA, por que nós temos, né, essas crenças tão repetitivas que vêm lá de famílias e famílias, isso e aquilo, e chega às vezes numa situação que a pessoa não consegue mais desbloquear aquilo porque não buscou o conhecimento. Então tudo isso veio para mim após meus 30 anos, né, o despertar da consciência. Mas para me chegar e ser terapeuta, eu escolhi ser, porque eu já fazia esse processo, mesmo sem saber, mesmo sem orientação, e com muito amor no coração, muita simplicidade. Eu sempre quis auxiliar mais as pessoas. Não é que eu nunca errei. Tem muita gente que chega em mim e diz: você nunca errou? Sempre tentou fazer tudo perfeito na vida? Não é isso. Pelo contrário, eu costumo aprender com meus erros. Eu costumo olhar para os meus problemas e agradecer por ter eles, porque é um aprendizado, eu vou crescer com aquilo e tá tudo bem. Mesmo que eu vou chorar, mesmo que eu vou silenciar um pouco, que eu vou estar sozinho na minha, eu vou entender que serviu para alguma coisa, porque tudo na vida aqui é experiência e traz um aprendizado para nós. Mas tudo também é escolha, né? Por isso que tem um livre-arbítrio. Então, eu era uma chefe de cozinha formada, uma formação excelente, trabalhava junto com 3 grandes chefes de cozinha aqui em Berna, na Suíça, não é? Então, para mim, um orgulho enorme trabalhar com essas 3 pessoas que eu nem sonho poderia entender que eu ia conhecer pessoas tão grandiosas, de mente tão excelente, pessoas tão ricas, pessoas tão poderosas, né, em conhecimento, em bondade, em empatia, e para estar ao lado deles e trabalhar tanto tempo. Então, gente, o que acontece? Quando você se encontra e você começa a querer realizar um sonho seu, você tem que viver aquele sonho seu. É o que eu estou dizendo isso para você. Eu já estava lá bem como chefe de cozinha, mas eu queria ser o quê? Uma terapeuta. Porque era o meu momento de despertar espiritual e eu quis ativar aquilo em mim para poder ajudar outras pessoas, para poder mostrar para outras pessoas que é possível a gente ser um ser melhor, a gente sorrir, a gente desejar o bem, não ter inveja, a gente conviver com o outro, mesmo você tendo menos do que o outro. Aplauda o sucesso do outro. É bonito aplaudir o seu amigo que venceu na vida. É bonito olhar para o seu vizinho que tem uma casa linda, maravilhosa e ser amigo dele, não ter inveja. Porque isso tudo faz parte dos processos de cada um. Se uma pessoa evoluiu mais do que a outra, é porque, de certa forma, ela buscou isso. Merecedor, todos somos. Nós somos filhos do Criador, nós somos merecedores de tudo isso. O problema é que as pessoas não sabem escolher o que quer para a vida, não sabem focar naquilo e direcionar a sua mentalidade, seus sentimentos e suas ações até concluir. Aí fica tudo perdido aí na vida. Hoje eu estou falando de ser para ter. Como é que é esse passo a passo, né? Então, para me tornar uma terapeuta, que é o exemplo de hoje, o que eu fiz? Fui buscar ações, não é? Entendimento sobre isso. E automaticamente eu encontrava conteúdos que aparecia do nada. Eu ia na biblioteca, livros falando sobre esse assunto. Conheci muitas pessoas, não é? Também terapeuta, muitas pessoas que emanavam isso, muitos encontros que eu nem sabia que existia. Por exemplo, um seminário lá em Zurique, que vai ter dia tal. E antes eu não ia saber que tinha isso, porque eu não estava nessa frequência, eu não estava pensando, eu não estava vibrando. Então, como é que eu ia ver um cartaz disso, uma publicidade? Claro que não. Os olhos são para ver, mas quando você não está sintonizado com o seu sonho, não vê nada. Então, o que acontecia? Aparecia muitas coisas, muita oportunidade, muitos convites, né? E eu, assim, fui desenvolvendo cada dia mais. Até fazer os cursos, que eu sou Theta Healing, não é? Trabalho a mentalidade, desbloqueio mental, expansão da consciência, né? E então, quando eu concluí tudo, continuei, né? Porque já são muitos anos que eu estou nesse processo, trabalhando, estudando, conheci outras terapias, como a constelação familiar, reiki terapia, porque a partir da hora que você expande sua consciência, que você passa a ser aquilo, as coisas chegam até você. Convite de terapeuta me convidando
para tomar um café, para conhecer o espaço, para falar sobre aquilo. Isso é maravilhoso, porque eu me tornei aquilo antes de ser. Porque eu já estava na vibração, já estava na frequência. Então, quando eu fui terminar minha formação, e mesmo assim fazendo coisas pequenas, comecei a atender gratuitamente, comecei a escrever, 2001 não, desculpa gente, 2001 sim, eu escrevi meu livro, O Poder Está na Mente, que foi um livro também para auxiliar outras pessoas, não é? E eu fiquei muito feliz de ter concluído mais um trabalho que foi uma cocriação, foi uma coisa que eu queria muito, o meu livro, para poder guiar as pessoas no processo profissional, para elas acreditar nelas e crescer na vida, né? Então, é muito bom você entender que se você não sentir que é o que você está sonhando, não vai dar certo. Se eu nunca na minha vida tivesse sentido como uma terapeuta, como um ser de luz, como uma pessoa que posso guiar outro, como uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa amorosa, uma pessoa que buscasse a verdade, eu não estaria aqui, porque eu ia estar me enganando. Eu poderia estar pensando em criar qualquer coisa na minha vida, mas se não tiver sentido, não dá certo. Por isso que às vezes você quer comprar um carro, você está querendo comprar aquele carro. Sim, você está pensando. Você já pensou, fez os cálculos, você está desejando, pediu a Deus a oportunidade, não é? Para você ter dinheiro para comprar aquele carro, mas lá no fundo, você não sente estar no nível de entrar naquele carro, de dirigir aquele carro, de pagar, não é? As prestações daquele carro. E aí, como é que faz? Você não está vibrando na vibração de ter aquele carro. O universo não vai facilitar, não vai chegar nada para sua vida assim, se você não está sentindo que você já é aquilo. A partir da hora que você sente sim, que aquele carro é perfeito para você, não tem problema nenhum em você comprar ele. Você vai conseguir pagar todas essas parcelas. Se está no seu coração, se você está sentindo, você já está visualizando você dentro do seu carro, a altura de ser uma mulher que dirige aquele carro ou um homem que está dirigindo aquele carro e que está tudo bem, você não está estressado porque vai ter mais uma parcela a mais para pagar, você não está estressado porque você é um pobre coitado. Claro que as coisas vão dar certo na sua vida. Vai aparecer mais oportunidade de ganhar dinheiro, vai aparecer mais facilidade para você comprar o seu carro. As coisas vão equilibrando, porque semelhante atrai semelhante. E isso, gente, é da vida toda. Você tem que ser para ter. Você tem que ser grato, feliz, abundante, amoroso, equilibrado. Você tem que ser o conjunto todo, como eu falo, o combo completo. Porque uma pessoa completa, ela conquista as coisas, ela atrai as coisas. E por que que isso acontece? Porque ela já é. Aí você olha para aquela mulher e diz, caramba, é tão feia ter um marido rico daquele jeito. É tão feia, tem tanto dinheiro. É tão feia e mora naquela casa maravilhosa. Mas ela própria, a mulher, olha no espelho, você acha que ela sente uma mulher feia? Você acha que ela se sente uma mulher vazia, invejosa? Claro que não. Ela sente uma mulher linda, maravilhosa, amorosa, completa, abundante. E por ela sentir isso tudo, esse conjunto completo, ela é isso tudo. E o que acontece? Ela traz isso tudo para sua vida. Não está em nada faltando, está tudo completo para ela. Faltando está para você, que está julgando que ela é feia, julgando que ela é coitada, julgando que ela é isso e aquilo. Ela está nem um pouco preocupada com o julgamento alheio. E isso também para os homens, não é? Porque os homens julgam muito. Ah, aquela mulher não presta, aquela mulher tem muitos filhos, aquela mulher já teve muitos homens, aquela mulher é rodada, aquela mulher não tem uma profissão. Deus me livre de casar com uma pessoa assim. E o que que ele faz? Ele vai atrair exatamente o que ele não quer, porque ele está naquela vibração do que ele não quer. Não quero, não quero, não quero. Não que nenhuma mulher ou homem, nenhuma pessoa seja errado. Gente, nós estamos aqui para ter experiência. Se a mulher tem muitos filhos, tudo bem, a experiência dela. Qual é o seu problema com isso? Nenhum. Se a mulher é mãe solteira, porque talvez, certamente, teve um homem
que não prestou para ser o patriarca e cuidar dos filhos dela. E você também, que tem filho aí com outras e nem paga a pensão. E você que tem filho aí e não exerce a sua função de pai. Por que você não está junto lá com a mãe do seu filho? Não é julgando. O meu papel como terapeuta não é julgar. O meu papel como terapeuta é curar as pessoas, é fazer ela entender a vida e olhar para elas mesmas. Mas se você quer realizar seu sonho, seja qual for, comprar casa, carro, apartamento, ter dinheiro, viajar e tudo, você tem que ser isso tudo antes. Você pode morar em uma casinha, não é? Muito ruim. Quando eu morava no Pará, era menina, 10 anos, até 15 anos, que eu morava em uma casinha muito ruim, eu sonhava muito. Eu conseguia ler livros na biblioteca pública. Na minha cidade, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros naquela época, eu ia para a biblioteca pública ler a biografia de Albert Einstein. Eu adorava saber a vida dele. E a vida dele aqui na cidade que eu moro hoje, de Berna. Já repeti isso em outros vídeos, né? Sempre gostei de entender a mentalidade de pessoas assim, de gênios, pessoas que evoluem, pessoas que crescem, principalmente pessoas que não tiveram nada na vida e olha, expande a consciência, vai embora. Por quê? Porque isso faz parte da nossa cocriação, da nossa vida. Nós somos filhos do Criador, nós somos merecedores. Aí vocês ficam julgando os outros. Quero casar com uma mulher linda, quero ter carro, quero ter apartamento, quero ter bom trabalho. Julga tanto, pensa tanto e não sente nada. Você não para pensar para si o que você quer. Porque atrair, você vai estar atraindo o tempo todo. Pensou negativo, atraiu negativo, né? Pensou positivo, atrai positivo. Não importa. O universo não é um juiz para estar ali, ó, te controlando. Ah, pensou que não quer uma mulher assim? Não quer um trabalho assim? Não quer ganhar pouco dinheiro? É isso tudo que vai voltar para você. Exatamente como você pensa, porque você está nessa vibração. Você já está sendo isso. Uma pessoa negativa, uma pessoa que não quer isso, aquilo, e a sua correspondência é sempre o que vai voltar para você. Então, aqui hoje falando de ser para ter, que já até virou modinha hoje no YouTube, todo mundo fala sobre isso, né? Temos que ser para ter. E é a maior verdade, por quê? Apesar de cada uma pessoa explica de uma forma, cada uma tem um jeito de explicar. Na maioria delas está correta, não é? Então, se você sentir no fundo de sua alma que você é aquilo, se você mora numa casa bem ruinzinha hoje, mas ser grato por essa casa ruinzinha, limpar tudo, organizar tudo limpinho, tudo cheirosinho e tudo, e sentir que está dentro de uma casa linda, maravilhosa, ser grato, sim, você vai ter sua casa linda, maravilhosa. Porque você já está pensando nisso, já está sentindo isso, já está começando a vibrar nisso. E automaticamente as coisas vão mudar na sua vida. Porque você já está sendo. Agora vai pensar na precariedade. Vai xingar a casa toda, chutar suas coisas, quebrar coisas, dizer que mora num barraco horroroso, amaldiçoar. O que você está fazendo? Está sentindo isso, está vibrando isso, está sendo isso. E o que vai vir mais para você, precioso e preciosa? Essa miséria de volta. Porque tanta gente não evolui na vida, não sai da escassez. Porque eles não conseguem conectar com o que realmente precisa. Eu estou aqui para ajudar você a mudar suas crenças limitantes, fazer uma lavagem cerebral em você, mudar seus pensamentos, porque através dessa mudança de crenças, de comportamentos, a gente vai mudar o rumo da sua vida para você realizar os seus sonhos. Foi assim que eu consegui mudar meus sonhos. Foi assim que eu consegui chegar aqui. Atender as pessoas, ser honesta com elas, colocar o dedo lá na ferida dela para poder transmutar aquilo, resignificar e elas poder viver bem, feliz, da maneira que quer. Nós temos que viver aqui, essa experiência de vida, não é da maneira que o outro quer, é da maneira que você quer, porque a vida é sua. É você que está vivendo a vida. Não vai ser 100 anos nem 200, não. Vai ser por pouco tempo, vai passar rápido. Então aproveita para mudar os pensamentos, sentimento e assim mudar seus resultados. Amanhã eu volto com um novo vídeo. Eu espero que você tenha entendido sobre você co-criar uma vida melhor.
Você tem que ser o que você quer para você atrair isso. Isso é a coisa mais importante que existe na cocriação. E quando a gente desperta essa parte, aí fica fácil. Nós só temos que depois tomar cuidado com o nosso pensamento, para não ficar pensando coisas negativas, distraindo e saindo do nosso foco que a gente realmente quer, não é? Então, fica aqui no meu canal que você vai aprender a cocriar uma vida melhor e sair da escassez, da dor e do sofrimento. Eu sou terapeuta, eu tenho um orgulho enorme em exercer essa profissão que para mim é um propósito de vida. Eu tenho uma história de vida muito sofrida, que hoje eu só tenho orgulho da minha história de vida, das minhas raízes, mas eu gosto de lembrar vocês que se eu trabalho nessa área hoje é porque eu já estive no lugar de vocês. E hoje o meu trabalho aqui é melhorar a vida de vocês, de uma maneira simples, de uma maneira honesta, mas de uma maneira que funciona. Amanhã eu volto com outro conteúdo para falar de outra coisa que realmente vai agregar valor na sua vida. E para hoje é isso. Você tem que ser para você ter.